Olá, vamos conversar. Hoje nós vamos conversar em como transformar vidas através da arte reborn. Toda arte transforma. Qualquer tipo de arte causa uma grande transformação na vida das pessoas. Quando eu escolhi a arte reborn, eu percebi o quanto mudou a minha vida, a vida das pessoas em torno de mim, as pessoas da minha casa, as pessoas da minha família, as minhas amigas, porque é uma arte que realmente encanta. Quando você faz a arte reborn, você cria bebês hiperrealistas, encantadores, do absoluto zero, porque quando você compra um kit para fazer um bebê reborn, ele não é nada, ele não tem cor, ele não tem textura, ele não tem expressão. Mas à medida que você vai treinando, que você vai colocando a sua arte, que você olha para o seu trabalho, que você vai se apaixonando pelo seu trabalho, você passa a encantar as pessoas. Eu, quando comecei a fazer, eu fazia e eu ficava em casa, fazia e sempre fazendo e me apaixonando cada vez mais pelos meus bebês, mas nunca tinha mostrado para ninguém. A partir do momento que eu resolvi mostrar, eu resolvi ir para a rua com os meus bebês, perder o medo do julgamento das pessoas, ir atrás de mostrar, das pessoas enxergarem o meu trabalho. Eu passei a perceber que isso encanta. Toda arte encanta, a minha arte encanta, a de qualquer pessoa encanta. Porque cada pessoa tem a sua arte, tem o seu estilo de fazer arte. Mas é possível, treinando, aprendendo, encantar as pessoas com todo o trabalho que você fez, com o realismo com que você criou o seu trabalho. Eu passei a perceber que quando eu ia para a rua ou quando eu fui em algumas feiras, a primeira coisa que as pessoas faziam era pedir para pegar, porque se parecem mesmo com crianças, né? E a partir do momento que as pessoas pegavam os meus bebês, eu percebia nelas um impacto assim emocional bem grande. As crianças, muitas vezes meninas já, quase adolescentes, passavam um pouquinho envergonhadas, às vezes olhavam e acabavam se aproximando. E quando elas pegavam no colo, elas tinham aquele despertar da maternidade, do sentimento da maternidade mesmo. Então, a arte realmente transforma vidas. Eu passei por algumas situações em que as pessoas vieram à minha procura, ou vieram comprar um bebê para dar de presente para uma pessoa que nunca teve uma boneca. Eu ouvi muitas histórias de uma pessoa que fazia sua boneca de sabugo de milho, de palha de milho, e nunca teve uma boneca, e se apaixonou pela minha arte. Eu percebi que naquele momento eu transformei o sentimento daquela pessoa num sentimento de amor mesmo, de carinho. Toda vez que eu levo o meu bebê, que eu mostro os meus bebês, eu me sinto recompensada, porque eu percebo que eu transformo naquele minuto, mesmo que a pessoa não compre, o sentimento daquela pessoa, um sentimento de amor, de carinho, é uma transformação mesmo. Algumas pessoas não têm filhos porque não podem ter, me perguntam bastante sobre os bebês. Algumas pessoas que já têm filhos e querem eternizar a infância dos seus filhos, e quando percebem esse hiperrealismo, esse ar de criancinha, essa carinha de bebê, elas querem transformar aquela fotografia, aquela lembrança, numa coisa palpável. É transformador para mim, é transformador para quem compra, para quem recebe, porque é isso que a arte faz na vida das pessoas. É impossível que você faça um bebê e você não encante alguém com a sua arte. É impossível que isso não aconteça. Se você pensa que se você vai fazer e não vai conseguir, as pessoas não vão querer comprar, não se engane, elas vão querer. Elas querem o meu, elas vão querer o seu, porque quem se encanta, quem se apaixona às vezes pelo olhar, pelo olhinho que você colocou,
se apaixona às vezes pelo sorriso que tem o bebê, ou pela expressão, a cor do cabelinho. Então, sempre causa uma transformação. Eu percebo que as pessoas que têm, às vezes, momentos tristes, eu encontrei uma senhora que me disse, eu não consegui nunca olhar para um bebê desse realista como o seu, porque eu perdi um bebê. Mas eu consegui olhar para o seu hoje e eu percebi que é lindo, que é maravilhoso. Então, assim, eu percebo que realmente transforma. A arte transforma, o realismo com que a gente faz esses bebês transforma mesmo a vida das pessoas. É impossível não impactar. Né? São detalhes que eles são hiperrealistas e encantadores. Quando você compra um produto para transformar no bebê, ele não é nada. Ele é só um produto que alguém esculpiu, claro que com muito amor, que também causa essa transformação. Quando você vê, você quer, a partir da sua arte, transformar esse bebê nesse bebê realista, com esses traços, com essa aparência de bebezinho que encanta. As pessoas que me procuram ou que veem os meus bebês quando eu vou para a rua, nem sempre são só senhoras, nem sempre são crianças, nem sempre são adolescentes, são senhores também. Eu já conversei com pessoas que, o meu neto vai nascer, ou a minha neta vai nascer, e eu queria muito dar um presente para ela. E eu percebo que naquele minuto em que ela pegou o bebê, que está ali, que eu fiz, que eu pintei, que através da minha arte eu transformei quase que numa criança real, num bebê real, eu percebo que eu transformei aquela pessoa ali que pegou no colo, que teve aquele sentimento de carinho pela arte, pelo trabalho, ela quis levar de presente para uma neta que nem nasceu ainda. E porque para ela desperta muitos sentimentos. Então, é impossível que a gente não consiga, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso encantamento. Quando você faz a arte reborn, quando você está fazendo, imediatamente você vai se apaixonando por cada traço. Cada detalhe, são as mãozinhas, são as unhas, é a pele, essa pele que hoje em dia tem textura. Os bebês que eu faço têm textura de pele real. Então, quando você pega, ele tem textura, ele é confortável para carregar, ele tem esse pezinho do bebê real. É impossível que isso não cause nas pessoas um sentimento transformador. Muitas pessoas durante a pandemia passaram por momentos tristes, por momentos de não saber o que fazer, ou por ter muito tempo sem ter o que fazer, e entraram para a arte reborn, aprenderam a arte reborn, e isso transformou a vida delas no sentido emocional, transformou no sentido financeiro também, claro, porque se você faz para dar de presente, você transforma quem recebeu numa pessoa encantada com o seu trabalho. Quando eu fiz a minha primeira bebê e eu dei para minha neta mora em outro país, muito longe de mim, quando ela recebeu, eu percebia nela um encantamento, um colo que ela queria dar para o meu bebê. Então eu percebi que eu transformei essa distância que havia entre a minha distância física com a minha neta numa relação muito importante. Ela tem, e eu sei que eu vou deixar para ela, uma lembrança eterna de uma coisa que eu fiz e com a qual eu encantei. Eu me emociono quando eu falo nisso, porque é muito longe, a distância é muito grande, é muito tempo sem encontrar. Mas eu percebo que eu transformei. A minha nora nunca teve uma boneca. E quando ela recebeu a boneca que eu fiz para minha neta, ela se apaixonou, embora ela tenha uma filha, embora ela tenha um filho. Ela se apaixonou porque para ela é um presente que ela nunca teve, que ela nunca recebeu. Então isso é transformador. É para ela, é para mim, é para quem compra, é para quem dá. E quando eu dou, porque eu faço para vender, eu faço para mim, eu faço para dar de presente, mas eu também faço para doar.
E eu percebo que para onde eu levo as pessoas que recebem como doação, eu sei que eu causo nelas um sentimento muito forte de gratidão, de amor, e eu sei que vou transformar aquelas crianças que estão lá no hospital, que estão com câncer, ou que estão doentes, estão passando um período no hospital e vão receber aquele bebê 1 hora por dia, um dia da semana. Eu percebo que isso transforma o dia e aquele momento das pessoas numa coisa encantadora mesmo. Eu me sinto gratificada, sei que quem recebe também. Eu já doei para pessoas idosas, eu já doei para pessoas doentes, deficientes, eu já vendi bebês grandes, bebês pequenos, eu fiz rifa de bebês maiores, porque são bebês mais caros para vender, então eu fiz rifa desses bebês, fiz um sorteio. Quem ganhou o sorteio fez uma doação para uma instituição de caridade, para que essa instituição recolhesse algum dinheiro para ajudar a instituição, mas aquele bebê vai ficar lá, aquelas senhorinhas vão pegar no colo, elas vão ter essa transformação de sentimento mesmo, de acolhimento, de carinho, de lembrança dos seus filhos, dos seus netos, né? Então a arte, ela é transformadora. E é por isso que estão abertas inscrições para a Jornada Encantadora da Arte Reborn. Lá a gente vai conversar muito mais sobre isso, muito mais sobre arte, muito mais sobre os detalhes, sobre o realismo desse trabalho, sobre o encantamento que nós causamos nas pessoas. Eu acho importante, se você puder, se você tiver interesse, se você quiser aparecer na minha jornada encantadora da Arte Reborn, eu vou ficar muito agradecida. Eu tenho certeza que nós temos muito para conversar, eu tenho muito para ensinar, assim como eu tive muito a aprender. Eu tive excelentes professoras, pessoas com sentimento de acolher quem quer aprender a arte, com sentimento de apoiar quando a gente não consegue, no começo, quando a gente tem dúvidas. Eu tive essas pessoas na minha vida e eu quero ser essa pessoa na vida das pessoas que têm interesse na Arte Reborn. É importante que a gente não ensine só pintar, não ensine só um trabalho para ganhar dinheiro. É importante que a gente coloque amor nessa arte, amor nesse trabalho. É uma arte muito antiga, uma arte que entrou na vida das pessoas há muito tempo e que encantou muitas pessoas aí durante todos esses anos. E é uma arte que com certeza vai transformar a sua vida, seja pelo motivo que for, seja por qual motivo você escolher fazer Bebê Reborn. Eu tenho certeza que se você pensa simplesmente, eu vou fazer porque eu preciso ganhar dinheiro, isso vai acontecer. Vai, porque se você se apaixona pelo seu trabalho, você atrai pessoas apaixonadas. Você transforma a vida de pessoas. Eu tive contato com uma pessoa encantadora esses dias, um senhor, ele cuida do supermercado, ele fica ali mostrando o álcool gel para as pessoas. Essa pessoa ficou tão apaixonada pelos meus bebês, eu senti que ele não pode comprar. Ele não tem condições de comprar um bebê reborn. Mas ele me disse que a mãe dele sonha em ter um bebê reborn. Eu tenho certeza que vai chegar a hora em que a gente vai conseguir conversar, talvez até fazer uma doação para a mãe dele, porque eu acho importante. Eu tenho certeza que eu vou transformar a vida dele e a vida da mãe dele. Eu tenho certeza disso. E é isso que a arte faz. É isso que eu tento passar para as pessoas. É isso que eu sinto quando eu faço os meus bebês. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, se puderem me acompanhar na jornada encantadora da Arte Reborn, eu fico muito agradecida, vou ficar muito feliz em poder conversar melhor com você e mostrar que é possível. Não desista, não ache que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Ok? Na jornada encantadora da Arte Reborn, vai ser uma grande oportunidade para você conhecer como fazer, como encantar, como transformar a vida das pessoas. Essa é uma grande oportunidade para você
ingressar na arte, para você sentir que você pode, que é possível, que nada é impossível. A gente procurando as nossas habilidades, elas estão aí em algum lugar, elas estão escondidas. Tem gente que tem habilidade para fazer um tricô, para fazer uma pintura, para fazer várias coisas, para cozinhar. Então, a oportunidade de você colocar essas habilidades que você vai reunindo pela vida, que são momentos que você vai colocando, às vezes num bordado, às vezes numa pintura, às vezes numa receita. Você sempre coloca a sua habilidade, você usa o seu talento, todo mundo tem. Não tenho talento para arte reborn. A gente desenvolve habilidades que no final, quando você vê, é um talento que você tinha escondido. Muitas pessoas até já conhecem a arte. Tem pessoas que nunca viram um bebê reborn. Eu, por exemplo, quando eu comecei na arte reborn, nunca tinha visto. Eu comecei porque eu queria fazer um bebê para dar de presente para minha neta, como eu já contei. Mas eu não tinha o menor conhecimento sobre a arte reborn. Eu não sabia o que isso, como que eu ia transformar um kit de vinil numa criação, num bebê, num realismo. Eu jamais imaginei que eu fosse conseguir. No começo me parecia muito difícil, me parecia muitas inseguranças. Eu não sabia onde colocar as coisas, eu não sabia o que eu ia causar nas pessoas. Claro que eu tinha vergonha de mostrar, e quando eu decidi mostrar, eu já disse que foi impactante para os outros, mas foi uma realização para mim. Então a arte reborn realmente ela transforma o dia a dia. Eu já tenho idade, eu não sou uma pessoa jovem, e eu já passei por várias situações e o tempo começou a sobrar e você não sabe o que fazer com isso. Mas como eu sempre tive interesse por arte, eu comecei a procurar a colocar mais emoção, mais do meu tempo para produzir mais bebês. Não me bastava só aquele bebê para fazer um presente. E eu passei a transformar a vida das pessoas a partir do momento em que elas vieram me procurar. Mesmo durante a pandemia, com todos os cuidados, eu recebi algumas avós, algumas titias, algumas pessoas que queriam presentear suas netas, suas sobrinhas, suas afilhadas. Elas vieram na minha casa para encomendar um bebezinho, e quando elas chegavam aqui era muito claro para mim o quanto elas se apaixonavam pelos bebezinhos que eu tinha aqui. Na época eu até tinha muito mais bebezinhos, hoje eu tenho poucos aqui, são bebezinhos recentes, são os mais novos. E a partir do momento que a gente começa a perceber essa transformação de pessoas idosas que vinham aqui, que você não imagina que a pessoa vai se apaixonar e falar, eu queria um desse para mim. Porque talvez ela tenha saudade, né, dos filhos, talvez ela tenha saudade dos netos, como eu já disse que é o meu caso, né? E a partir do momento que a gente começa a criar e transformar a vida das pessoas, a gente também sente essa transformação. Na minha casa muita coisa se transformou. Nós somos idosos, meu marido no começo não percebia aonde esse caminho ia me levar, mas a partir do momento que ele começou também a se encantar pela arte, também a se apaixonar, as nossas vidas foram transformadas. A vida do meu filho se transformou, porque o meu filho hoje em dia enxerga essa evolução da arte, ele percebe, nós saímos juntos e ele nunca tinha visto o que os bebês causavam nas pessoas. Então, quando nós saímos juntos, ele percebeu a transformação assim, de senhores que paravam e vinham me procurar, chegavam perto de mim para perguntar, ou mesmo para pegar os bebês. E eu permito que peguem, sim. Eu acho importante que peguem, que toquem, que sintam. Esse bebê que eu estou segurando, esse é um bebê que ele é muito, muito parecido com o meu filho mais novo. Então aqui em casa ele tem nome, ele é o Ricardinho, e na casa das pessoas os bebês vão ganhando nomes. Eu recebi uma menina adolescente já, com traços de mocinha, que já tinha 4 bebês reborn, mas ela é apaixonada.
e ela leva para casa, vê que ficou apaixonadíssima pelos bebês e ganhou um de presente. E ela leva para casa e ela fala que aquilo assim, transforma o dia dela numa coisa alegre, numa coisa feliz, que ela percebe que algumas amiguinhas não têm, ou até acham que ela já é mocinha, que não é o caso de ter um bebê reborn, mas ela diz que para ela é um sentimento maravilhoso quando ela cuida dos bebês. Talvez pelo fato também da mãe ser pediatra, da mãe cuidar de bebezinhos e de crianças, mas ela é apaixonada pela arte. Então ela se transformou numa colecionadora já, porque ela tem vários, né? Uma senhora veio comprar bebês minúsculos para dar de presente para crianças que nem nasceram e para as netas. E eu fiz para ela assim praticamente miniaturas de bebê, porque ela queria todos do mesmo tamanho, todos com as mesmas características de bebês pequenos, cada um com uma expressão diferente, cada um com cabelinho de cor diferente, com cabelinhos pintados, porque eram bebês pequenos que iam ganhar de presente. Então eu fiz muitos bebês que eu senti que transformaram. Eu sempre tenho retorno, porque as pessoas recebem, as pessoas compram, e elas me enviam sempre um retorno. Sempre elas me dão uma resposta de que sentimento aquilo causou. Da criança que recebeu como surpresa, da criança que estava esperando, da mãe que prometeu que ia dar para a criança, de mães que compram para suas filhas, que na verdade querem para elas, porque se apaixonam também. E eu percebo o quanto isso é transformador mesmo. É encantador, na verdade. Então, na nossa jornada da arte encantadora, da arte reborn, nós vamos conversar sobre toda essa transformação, sobre todos os sentimentos que a gente causa nas pessoas, sobre tudo que eu tenho vivido, né? Essa emoção que eu vivo. Quando eu fiz a primeira bebê para minha neta, eu fiz semelhante a ela, no meu entender, semelhante a ela, e ela se enxerga no meu trabalho, ela se vê. Quando eu fiz o segundo bebê para ela, eu fiz uma miniatura, porque daí eu estava num outro momento, fazendo bebês menores, bebezinhos de 30 centímetros, e eu fiz cabelinhos pintados iguais aos dela, e ela se reconhece. Ela vê que o cabelinho era igual ao dela quando ela era bebê, que as fotos dela bebê mostram que ela tem aquele cabelinho, que ela tem aquele olhar, que ela tem aqueles traços, que ela tem aquela cor de pele, né? E até aí, eu via que ela brincava muito com os brinquedos do irmão, que ela brincava muito com os bichinhos do irmão, e ela tinha, na verdade, ela não tinha esse encantamento por bonecas. A partir do momento que ela recebeu uma boneca parecida com ela, eu percebi que transformei um sentimento. Então, eles mudaram de país recentemente, e a bebê que eu mandei para ela foi na mudança. Ela levou um período sem ter contato com o bebê que a vovó mandou, que a vovó fez. E esses dias ela foi correndo buscar a bebê que ela ganhou. Ela trouxe e disse: olha, vovó, veja, vovó, a bebê que você fez para mim, vovó. Então eu percebo que eu transformei daquele sentimento do brinquedo num sentimento maternal. Porque o bebê reborn não é um brinquedo, ele não é só um brinquedo. Claro que a criança que recebe, ela brinca, mas ela brinca não como se fosse uma boneca que ela larga de qualquer jeito. Ela brinca de vestir a roupinha, ela brinca de trocar a fraldinha, ela dá mamadeira, ela percebe os traços, né, as coisas que se parecem com ela. Então, as veinhas que eu coloco nos bebês, que são aparentes, ela reconhece, ela vê que na mãozinha dela também tem aquelas veinhas, né? Então, transforma o brinquedo numa companhia. Assim como eu transformo o brinquedo, que seria um brinquedo para muitas pessoas, na companhia para uma senhora idosa. Eu já fiz bebês terapêuticos, bebês que têm corpinhos de tecido, para pessoas que têm Alzheimer, para pessoas que têm vontade de ter um bebê, de ter uma companhia. São bebês terapêuticos mesmo.
nos consultórios de psicologia, né? As psicólogas usam também como terapia. Muitas vezes a criança não consegue verbalizar o que está sentindo. A partir do momento que ela se coloca, né, no bebê, no lugar do bebê, ela consegue verbalizar o que está sentindo. Então você percebe que transforma aquela criança que tinha um problema, que não conseguia falar e não conseguia contar, e através do bebê ela consegue verbalizar, ela consegue mostrar. As consultoras da amamentação também usam os bebês. Eu tenho bebezinhos mais molinhos, mais realistas. Esse é um bebezinho maior, ele tem um jeitinho maior, uma criancinha maior, né? Um menino maior que já está na fase dos dentinhos aparecendo. Então claramente os dentinhos estão dentro da gengiva dele. Eu consigo mostrar que eu tenho dentinhos dentro da gengiva. É importante a criança se ver, se enxergar, né? Transformar às vezes aquele sentimento de que meu dentinho está doendo, está incomodando, e ver que o bebê reborn também tem. Então ela cuida do bebê. Isso transforma aquele sentimento, às vezes até de dor, porque o dentinho está incomodando, está inchadinho. Ela percebe que é natural, né? Que ela passa por isso e que um bebê também passa por isso. Eu percebo que isso transforma muitos sentimentos, muitas variações. Então, assim, a oportunidade que a gente tem com a Arte Reborn de causar novas sensações, novos sentimentos às vezes que até a gente esquece, que a gente deixou lá atrás, ou que a gente deixou de lado, ou que de repente não passou por eles, a gente consegue transformar alguns sentimentos esquecidos numa coisa maternal, num sentimento maternal, um sentimento de amor. E é interessante porque transforma muitas pessoas que às vezes não enxergam que uma boneca pode fazer isso, né? Que com esse realismo ela transforma o sentimento. Eu vi casaizinhos de namorados e pararem para olhar os meus bebês numa feira, e a menina olhou, achou lindo, ficou encantada, pegou no colo, né? Imediatamente as pessoas pegam no colo. Eu percebo isso, que transforma esse sentimento da boneca no sentimento do bebê, que imediatamente as pessoas batem no bumbum do bebê, elas chacoalham o bebê, balançam o bebê, enquanto elas me pedem informação de como é feito, né, com a idade que o bebê representa, o que eu estou querendo mostrar com essa idade, se é um bebê de 3 meses, se é um bebê recém-nascido. Eu tenho bebês prematuros também, eu faço bebês prematuros, né? As pessoas, enquanto estão me perguntando, elas estão embalando o bebê que eu deixei com que elas pegassem, no colo. Elas estão o tempo todo embalando o bebê. Elas estão fascinadas com esse sentimento de acolhimento mesmo que elas dão a um bebê reborn que vai para o colo delas, né? Então, imediatamente, o sentimento de uma boneca é transformado num sentimento real mesmo. São bebês com características hiperrealistas, né, e encantadoras. Quando você pensa que eles não são nada, quando você começa, é nada, é um absoluto zero mesmo. Ele não tem vida. E a partir do momento que você dá essa vida, que você dá esse realismo, que você causa esse sentimento nas pessoas, é transformador. É transformador para todos. Então, achar que você não vai conseguir, achar que como é que eu vou começar, pensar em como começar. É possível começar com informação, conhecendo a arte, se informando através da arte, procurando os detalhes todos que transformam esse bebê de vinil quase que numa criança real.
Então, é possível. Não existe a impossibilidade de fazer. Nós conseguimos fazer. Não tem um momento em que você ache, eu não vou conseguir porque é muito caro, eu não vou conseguir porque eu não tenho habilidade ou porque eu não tenho talento. Você vai conseguir. Vai conseguir. Quando eu comecei devagar, comprei sem informação, sem conhecimento, eu comprei o básico para fazer um bebê e eu fiz um bebê. E eu tenho muito orgulho do meu primeiro bebê. É o bebê que transformou os sentimentos da minha neta e a nossa distância em proximidade. Eu tenho esse sentimento de gratidão pela Arte Reborn, porque eu sei a transformação que ela causa. Eu sei que eu encontro com a minha neta, eu estou sempre presente na vida dela, sempre que ela pega o bebê no colo, eu estou junto com ela. E eu percebo que além de transformar a vida da minha neta, cada bebê que eu vendi, que alguém comprou para dar de presente, que eu doei, transformou num sentimento incrível no momento que a pessoa recebe. No momento em que a pessoa abre a caixa, a pessoa se encanta com certeza. Então hoje eu tenho certeza que além de eu ter 2 filhos, eu tenho só 2 filhos, além de eu ter 2 filhos e 2 netos, eu tenho por aí muitas lembranças na casa das pessoas, na vida das pessoas, no impacto que esse presente causou na casa das pessoas e na vida delas, na transformação que causa. Eu recentemente entreguei um bebê prematuro para uma senhora que eu já havia 1 ano, ela tinha me encomendado, já fazia 1 ano, para o aniversário da filha dela. Então, durante a pandemia, eu produzi o bebê dela, era um bebê prematuro, e eu fui entregar pessoalmente o bebê, porque era aqui em Curitiba, eu fui entregar pessoalmente o bebê. E a princípio ela abriu, ela achou a embalagem linda, ela achou tudo que eu coloquei lindo, porque sim, você entrega o bebê, mas você entrega um bebê produzido com uma roupa linda, que encanta, com os detalhes todos, com roupinhas, com acessórios. Ela se encantou, achou tudo bonito e tal, imediatamente se preparou para me pagar. Mas quando ela tirou da caixa, eu disse para ela, você não quer pegar? Ela falou, não precisa. Tá muito bonito. Eu falei, mas eu gostaria que você pegasse, eu gostaria que você visse de perto, que você olhasse todos os detalhes, para que, que depois não fique nenhuma dúvida de que foi isso mesmo que você pediu. A partir do momento que ela pegou, eu senti que houve uma transformação do presente que ela queria dar para a filha dela, num sentimento maravilhoso. Esse retorno eu tive imediatamente. Ela disse, nossa, acho que eu quero para mim, porque é um bebê. As minhas filhas já cresceram, já são grandes. Essa criança aqui ia ganhar o bebê prematuro, já tinha 7 anos, e ela imediatamente teve o mesmo sentimento transformador de quando ela pegou a filha dela no colo, de quando a filha dela nasceu. Eu tive contato também com uma senhora que teve bebê prematuro. Então, a missão dela é vender roupinhas para bebês prematuros. E quando ela viu o meu bebê, também eu percebi que eu transformei aquele momento da vida dela, que ela tinha como lembrança um sentimento que ela já tinha passado, a bebê dela já cresceu, nasceu prematura, muito pequena, teve muitos problemas, mas já cresceu. E eu percebi que eu transformei aquele instante, aquele sentimento de quando ela pegou, de quando ela teve contato com o bebê. Eu levei apenas para ela ver que o tamanho de roupa precisava, para o bebê que eu estava produzindo, mas eu percebi que naquele instante eu transformei aquele momento dela naquela lembrança que ela tinha, naquele instante que ela tinha vivido. Então isso é muito compensador. Não existe motivo para que a gente não tente. Se você tem vontade, se você quer, se você tem interesse, se você não tem conhecimento, se você busca o conhecimento está aí, ele vem vindo, a gente vai multiplicando. Eu aprendi com pessoas que já estavam há anos na arte, eu tive várias professoras na arte, tenho
contato com as minhas professoras, faço mentorias, né, online ainda, porque eu tenho professoras no exterior, inclusive, são pessoas que não moram no Brasil, e eu faço aulas online, ao vivo com elas, às vezes por 3 dias inteiros, e a cada mentoria dessa, a cada curso novo que eu faço, a cada atualização que eu faço, eu percebo que o meu trabalho cresce, eu percebo que eu me transformo, que esse trabalho que eu fiz lá no começo, esse é um dos meus primeiros bebês, e quando eu comecei, eu fiz para minha neta e logo em seguida eu fiz esse bebê. Ele ainda me encanta, toda vez que eu pego no colo, eu sinto que eu estou com meu filho no colo, isso me transforma sempre lá naquela pessoa que pegou o seu bebê no colo lá atrás. E eu percebo que todas as vezes que eu faço um curso novo, que eu aprendo técnicas novas e que os bebês são hiperrealistas, encantadores, e que eu comecei do absoluto zero a fazer, e que eu fiz essa mentoria, que eu aprendi a fazer mais realismo, mais qualidade no meu trabalho, eu sinto que as minhas professoras transformam o meu trabalho, a minha arte, sempre numa coisa melhor. Então, na nossa jornada encantadora da Arte Reborn, nós vamos falar sobre tudo isso. Eu espero vocês lá. Muito obrigada.